Ora, muito bom dia. Antes de mais, meus amigos, um gosto de partilhar convosco estes momentos e, como se disse no início, já há alguns anos que vimos falar nesta temática. Às vezes parece que é uma temática aborrecida, mas é necessária. Primeira pergunta, braços no ar, quem já usou alguma vez a plataforma SDM, portanto, dos Sistemas de Dados Mestres? Ok, então está. Quem é que gostou de usar essa plataforma? Era só. Portanto, os mesmos dados estão numa outra plataforma que o João acabou por mostrar, que é o BI dos Cuidados Primários, vai beber à mesma plataforma, só com um grafismo muito melhor. E às vezes isto é o primeiro grande mote para conseguirmos convencer os nossos colegas a gostarem mais dos indicadores, que é torná-los mais apetecíveis, mais bonitos. Ora, o que eu vos trago hoje é um site extraordinário, que é o 3passos.pt, que é o site que eu criei dedicado às consultas de doenças respiratórias e que o que eu tenho feito aqui é tentar simplificar o nosso dia-a-dia e juntei a informação que me parecia útil. E então temos aqui uma listagem de todos os indicadores neste momento disponíveis para cuidados primários e todos eles com hiperligações para podermos ver os respectivos bilhetes de identidade. Então começávamos por pensar o que é que temos de fazer a nível micro. A nível micro, primeiro eu tenho de ter uma boa codificação na minha unidade. Eu tenho de saber efetivamente quem são os doentes com doença respiratória. E aí começamos com este indicador, que é um indicador altamente inteligente que vai buscar o quê? Doentes que tiveram consulta presencial na nossa unidade e que tiveram uma prescrição de uma terapêutica inalatória. E estes doentes têm de ter uma codificação que justifique essa mesma prescrição. E então isto leva-nos a que os doentes sejam codificados como tendo asma, DPOC, bronquite crónica e muitas outras doenças que estão também lá na listagem deste indicador que poderão ser exceção. Obviamente que eu poderei passar um broncodilatador para um doente que tenha um cancro do pulmão e este indicador está cumprido, não está em não cumprimento. Obviamente que se eu passo um broncodilatador, mas não tenho um diagnóstico que justifique, eu vou ter um não cumpridor. Então, o primeiro grande passo é fazermos uma auditoria e daí conseguirmos encontrar os pacientes que acabam por ter consulta presencial, portanto, venham mesmo à consulta, só que ainda não têm um diagnóstico. Estes são os dados nacionais deste indicador, tem vindo sempre a subir, estamos com uma taxa de 88% de cumprimento, mas fazendo aqui as contas ainda diz-nos que no último ano temos 66 mil pessoas que vieram aos cuidados de saúde primários, tiveram prescrição, mas não tiveram uma codificação. A codificação tem de ser em problemas ativos e aqui pode ser um erro. Por exemplo, devemos ter uma pessoa que nós ainda não temos o diagnóstico estabelecido e temos uma pieira e se pusermos só em problemas, no fundo, oportunísticos só, se não ficarem problemas ativos, conta como não cumpridor. Este artigo, no fundo, indicador 380, descobre onde estão os teus doentes com DPOC e as outras coisas, explicando como é que nós podemos, fazendo umas auditorias, melhorar a nossa codificação. Primeiro passo, encontrar os nossos pacientes. Segundo passo, fazer consultas. E aqui colocamos os indicadores que estão relacionados com consulta. E temos, na DPOC, fizemos, e que conta para o IDE, o Índice de Desempenho em Equipa, e temos então DPOC acima de 40 anos com consulta relacionada e este indicador pode ser cumprido por uma consulta feita pelo médico ou pelo enfermeiro. E depois temos para a asma 2 indicadores abaixo dos 18 anos e acima dos 18 anos, sendo que o de acima dos 18 anos é contratualizado no nosso IDE. E criamos também gestão de regime terapêutico para DPOC e gestão de regime terapêutico para asma. Estes indicadores têm o mesmo racional do gestão de regime terapêutico na hipertensão e na diabetes. O que está contratualizado é apenas o da diabetes. Em relação aqui ao da asma, só entram os utentes que têm prescrição de corticoide inalatório no último ano. Portanto, não é a totalidade dos pacientes. Agora, o slide seguinte é que é super interessante. Estão preparados? Então é isto. Obviamente que quando colocamos um indicador em modelo de contratualização vai implicar melhoria.
ficamos todos mais preocupados, mais sintonizados e esperemos fazendo melhores práticas. O gosto de ver este slide que criei é que os indicadores que não estão contratualizados, e vejam os asmáticos, por exemplo, proporção de asma na criança, também aumentou de 40% para 57%. Não sendo contratualizado, aumentou. Isto quer dizer que toda a nossa prática dos cuidados primários focou-se melhor também para a asma nos mais pequenos. E a gestão de regime terapêutico, que é um indicador exclusivamente da enfermagem e que não é contratualizado, também levou a uma melhoria. Por exemplo, na DPOC de 39% para 45% e na asma de 28% para 34%. E isto é muito importante porque acaba aquela conversa que às vezes temos que é só trabalhamos para indicadores. Não trabalhamos para indicadores. O que mostramos aqui, e é mesmo muito interessante, é um indicador ajudou-nos a se calhar pôr na agenda estas patologias e vimos que outros indicadores que não são contratualizados e que são indicadores do processo também melhoraram. Isto é brutal, não achas, João? É mesmo. Portanto, agora, precisamos fazer consultas como planear, planificar e agendar. Então, do vosso lado esquerdo, o que temos ali é a possibilidade de ter consultas planeadas, programadas. Estes dias temos falado, quer no curso de enfermagem, quer no curso de DPOC, a necessidade de termos um espaço na nossa agenda, no nosso horário de trabalho. E temos, por exemplo, aqui este é um print do meu horário de trabalho, tenho uma slot para consulta de doenças respiratórias, que pode ser feita em consulta conexa. Portanto, criamos uma codificação, neste caso de Respirate, foi pedido na altura, ainda era a SES baixo voga, porque não conseguimos pedir uma parametrização a nível nacional. Portanto, quem não tiver nenhum código terá de fazer uma solicitação localmente nas diferentes OLS para que possa ter uma codificação. Agora, o que é que permite isto? Permite que eu saiba que no meu horário tenho uma consulta e começo a programar de uma forma mais regular estas pessoas. 2, permite que esta consulta possa ser feita em parceria com o enfermeiro. Portanto, permite uma consulta conexa. 3, permite-me a mim alterar algumas vagas do meu horário. Imaginemos que nesta altura do ano eu posso alterar algumas vagas, por exemplo, de consulta de planeamento para consulta de doença respiratória, mantendo esta lógica de fazer em consulta conexa. E isto é um bocadinho pensarmos nesta racionalidade de sermos mais flexíveis no nosso horário ao longo de todo o ano. Depois, temos uma checklist que também temos vindo a abordar, os passos, quais seriam os passos adequados de uma consulta. Aqui é uma checklist que temos para a consulta de DPOC e também temos para a asma, foi um trabalho que fizemos, aqui também no ambiente do GRESP, e ajuda-nos porque elenca os passos de uma consulta e ajuda-nos também a fazer os melhores registros pensando nestes passos da consulta. Ora, terceiro passo, ações que previnem agudizações. Há pouco estávamos a ouvir uma ação muito interessante sobre VSR e pneumocócitos e percebemos que a vacinação é fundamental nas doenças respiratórias. Estes dados mostram 4 indicadores também que foram propostos pelo GRESP e que felizmente estão aqui, que nos permitem monitorizar. Temos então proporção de doentes com DPOC com vacinação antigripal, a mesma lógica para doentes com asma com vacinação antigripal, aqui são doentes com asma com corticoide inalatório no último ano, com prescrição de corticoide inalatório. E depois temos a vacinação antipneumocócica no doente com DPOC acima dos 18 anos e no doente com asma acima dos 18 anos. Mais uma vez, na asma, entende-se doente que esteja a fazer corticoide inalatório. Basta uma prescrição uma vez no ano de um corticoide inalatório que já entra aqui no denominador. O esquema de vacinação antipneumocócica, que nós consideramos completo, é a vacinação registada, não é vacinas. E então será 13 mais 23, 15 mais 23 ou 20 valente. Este é o esquema que nós temos atualmente neste indicador. Bem, depois de vos ter explicado mais ou menos estes indicadores, o que é que eu gostava que vissem? Os indicadores de vacinação antigripal têm vindo a crescer desde 2022 para 2025. Não vamos especular sobre as causas todas, mas eu vou acabar por dizer algumas causas. Estivemos num período em que estivemos
Covid, sistemas de vacinação centrados em centros de vacinação e neste período tivemos também uma passagem para a vacinação nas farmácias. E obviamente que houve aqui perda de alguma capacidade vacinal, porque é muito diferente o atendimento que se pode fazer a um balcão de farmácia, é muito diferente do mesmo atendimento que se pode fazer num consultório médico ou de enfermagem. E isto leva a que os números sejam um bocadinho preocupantes na vacinação antigripal. Este é o dado da vacinação nos doentes com DPOC e vocês veem que em 2022 tínhamos, a nível nacional, 70% dos doentes vacinados, mas decaiu para 66,6% na última época vacinal. E sempre a decair. Temos aqui um aspecto também importante e de orgulho para todos nós, que é a vacinação antipneumocócica. E vejam que em 2023 tínhamos doentes com um esquema completo 16,8% e passado 2 anos já tínhamos em 29,6% e agora ainda cada vez mais. Portanto, temos tido uma atenção à vacinação antipneumocócica e estamos a atingir valores progressivamente mais altos. Agora aqui é preocupante. Concordam? Concordam com este slide que é preocupante? Concordam. Pronto. É uma vacina gratuita, altamente eficaz e que estamos progressivamente a perder espaço de vacinação. Porque estes doentes precisam de serem encontrados nesta altura do ano. Então pus aqui o quarto passo, sazonalidade das doenças, indicador de agudização. Portanto, o que nós queremos é evitar agudizações, entre outras coisas, e sabemos que as agudizações acontecem nesta altura do ano. Portanto, o que eu vos agora queria propor é esta estratégia em 3 passos. Está tudo naquele site espetacular, não vale a pena fotografias. Portanto, o que é que temos aqui? A possibilidade de fazer consultas nesta época do ano para evitar as agudizações. E porquê nesta época do ano? Porque são as épocas onde se agudiza mais e porque temos ações que podem ser feitas especificamente nesta altura, nomeadamente a vacinação antigripal e anti-Covid, mais todo o outro esquema necessário. Então agora imaginem que nós retiramos do MIMUF os doentes codificados com R95, preparamos a consulta, convocamos por uma consulta presencial, onde a seguir fazemos então uma consulta estruturada num espaço dedicado e com uma checklist dedicada e em equipa. E vocês estão a pensar já, mas isto é muito difícil. Estão a pensar nisso? Será que são assim tantos doentes? Se calhar não são assim tantos doentes. E por isso é que o primeiro grande passo que falamos atrás foi identificar os doentes e saber quem eles são. E se calhar nos vossos fecheiros andam à volta de 20 doentes, 30 doentes no máximo, que é uma situação fazível até ao final do ano. Já para a asma é mais difícil porque temos muito mais doentes com asma codificados, mas também tem todo o sentido fazer o mesmo racional porque estes doentes agudizam nesta altura e são doentes que precisam também de serem vacinados, terem as suas terapêuticas otimizadas. Portanto, esta lógica, mais uma vez, preparar antes do prejuízo. Já imaginaram se os vossos 300 ou 400 pessoas com hipertensão só fizessem consultas quando descompensavam, não tinham consultas programadas? Como é que seria? Conseguíamos controlar um ficheiro? Por isso é que as consultas programadas, estes indicadores de processo, como o João falou há pouco, levam a que estruturemos os nossos cuidados em saúde. Hoje já é raro encontrarmos um doente com hipertensão descontrolada, porque já há uma rotina de consultas e de práticas associadas e de indicadores associados que nos levaram a ter algumas práticas adaptadas. Portanto, o que nós estamos aqui a querer mostrar é que estes indicadores devem nos ajudar a programar também uma prática clínica adequada e pensada ao longo do ano. No MIMUF podemos extrair, obviamente, os doentes com DPOC e podemos fazer uma convergência de doentes com DPOC que tenham também diabetes ou que tenham também hipertensão. Porquê que mostro este slide? Porque eu aqui posso aproveitar que 60% dos doentes com DPOC também têm hipertensão ou diabetes. O que é que isto quer dizer? Que estes doentes já viriam neste segundo semestre a uma consulta programada.
então porque não encaixar a DPOC nesta consulta? Garantir que estes doentes, quando vêm à consulta, já trazem o seu inalador, já vêm preparados, e então já conseguimos resolver aqui 60% dos tais 20 doentes com DPOC que afinal tínhamos. E fica-nos muito menos doentes para fazerem consultas convocadas exclusivamente para DPOC. Aqui o que eu vos queria provocar é que estas consultas não são assim tão demoradas quanto isso. E a chave principal é, à medida que nós vamos fazendo as consultas de uma forma regular e usamos ferramentas de estruturação, a consulta torna-se mais rápida. Tem aqui muitas pessoas que já tiveram informações comigo e que começaram com projetos de introdução de consultas de doenças respiratórias, e a verdade é esta: no início, 40 minutos, porque não estavam preparados. Aos poucos, a consulta começa a ser oleada e passa a ser os 20 minutos normais. E é um bocadinho isto. Quando usamos, por exemplo, um questionário de controle que demora 3 a 4 minutos, já nos permite saber sobre sintomas, porque os questionários de controle já permitem-nos isto. Depois já há perguntas rápidas sobre agudizações, saber fazer um bom exame físico e rápido, rever a técnica inalatória e ter a sua caixinha de inaladores para demonstrar, e estabelecer um plano de ação. Portanto, isto tudo, se calhar, bem feito, custa-nos 20 minutos, que não é pior que uma consulta de diabetes ou de hipertensão. Quinto passo: taxa de internamentos evitáveis na população adulta. O indicador que ficamos todos aqui baralhados. Portanto, este indicador é composto por outros 10 indicadores, dos quais 3 estão relacionados com as doenças respiratórias, e o que mostra aqui no site também é a possibilidade de conseguirmos uma listagem pelo MIMUF destes utentes. Agora, o que acontece é que quando nós vamos ao BI dos cuidados primários, vemos que os valores deste indicador aparecem sempre com um ano de diferença, e às vezes ainda há ali mais uns atrasos, dependendo das codificações. Portanto, como o João disse há pouco, é difícil intervir nestes doentes, porque já vamos ter que são não cumpridores passado mais de um ano do internamento. Mas ainda assim podemos ter algumas surpresas. Ainda assim nós podemos ter doentes que estiveram internados, portanto, atenção, internamentos, não entra aqui só episódios de urgência, internados. Portanto, tiveram doentes que estiveram internados e que têm um código de DPOC, mas que ainda não está afirmado esse código nos problemas ativos da nossa unidade de saúde. Portanto, isto pode ser útil neste sentido. Retiramos estas listagens e vemos se estas pessoas têm ou não a sua codificação nos cuidados primários. E depois, perceber as causas do internamento. Podemos ter aqui alguns doentes que até não estão a ser seguidos nos cuidados primários, ou são seguidos, mas nunca foi abordada convenientemente a doença respiratória, e poderá ser uma oportunidade realmente para melhorarmos os cuidados a oferecer a estes pacientes. Sexto passo: fazer consultas. Já falamos disto, era o segundo passo, mas agora que tipos de consultas? E o que nós não podemos tratar é doenças respiratórias em agudização, ou melhor, só tratar em agudização. Nós temos de conseguir fazer que as doenças respiratórias sejam tratadas de uma forma estruturada ao longo do ano. E então aqui o que chama a atenção é que podemos obviamente fazer consultas oportunísticas em que o doente vem para outro problema, e é também verdade a doença respiratória. Podemos integrar num outro programa de saúde, como falamos há pouco, por exemplo, de hipertensão ou diabetes, que às vezes torna-se mais fácil até porque a estruturação em equipa já está montada, programada ao longo do ano, obviamente para não ficarmos com a carga toda, e aproveitar esta programação sazonal para os doentes críticos nesta altura que vão precisar de fazer as suas intervenções. Portanto, todos estes modelos são passíveis de serem utilizados e não podemos ficar parados, e temos de perceber como é que podemos encaixar isto na nossa rotina cheia de outros problemas, mas como é que conseguimos encaixar isto na nossa rotina de consulta. Na nossa e da nossa equipa de saúde e da nossa unidade de saúde. Portanto, em suma, identificar os doentes, melhorar aquele indicador 380, retirando os não cumpridores e percebendo quem são, retirar as listagens destes pacientes, limpar doentes e diagnósticos, porque muitas vezes temos diagnósticos que ficaram errados e permaneceram, usar os indicadores para identificar os utentes não cumpridores, avaliar os processos clínicos e a gravidade de risco. Muitas vezes basta isto, tiramos uma listagem, tiramos um bocadinho de tempo, temos uma listagem dos nossos doentes com asma ou doentes com DPOC, vemos os processos clínicos um a um. Há certamente situações que carecem de intervenção, é isso que temos de fazer. Outras que já estão orientadas.
Eu conto sempre isto, tenho vários doentes que já não preciso praticamente fazer consulta de doenças respiratórias. Já estão capacitados e já fazem o step-up da medicação quando é necessário, já tomam a vacina antigripal todos os anos. Fazemos muito menos consultas. Demorou algum tempo, mas a pessoa ficou capacitada. E esse caminho também temos de fazer. É o mesmo caminho que nós fazemos, por exemplo, com a AMPA para a hipertensão arterial. Os nossos pacientes do nosso fecheiro não fazem AMPA quando têm a tensão descontrolada. Trazem, sempre que venha à consulta de hipertensão, já trazem a AMPA. Já passou a ser rotina da consulta o uso da AMPA. E é isto que nós temos que pensar, é na capacitação. Parece uma palavra difícil e pomposa de dizermos, mas não, é uma palavra, é um processo para fazermos, para conseguirmos ter mais eficiência. E pronto, e era isto que eu vos tinha para dizer. Fazer consulta, capacitar, fazer consulta de multimorbilidade, porque temos pessoas e não temos só doenças, e envolver toda a equipa e monitorizar. E aqui é que é a parte difícil, é transformar os indicadores numa coisa que parece-nos acinzento, como alguns slides vimos, numa coisa que possa ser mais interessante e que seja cativadora. Só para terminar, faço com regularidade uma coisa que é ponham um print screen dos indicadores em que estamos no chat interno da nossa unidade. E muitas vezes ficamos todos motivados porque estamos a melhorar progressivamente o indicador X. E isto leva a lembrar a equipa que estamos a melhorar, leva a ficarmos também satisfeitos porque muitas vezes nós não recebemos feedbacks externos a dizer que as coisas estão a correr bem e leva-nos a fazer melhores práticas. No final ficamos mais satisfeitos porque somos melhores profissionais de saúde e conseguimos melhores resultados em saúde. Era isto.